Olá, queridos. Espero que todos estejam bem, que todos estejam saudáveis, que estejam conseguindo sair bem dessa quarentena tão prolongada, aquilo que era para a gente ser uma questão aí de 30, 40 dias. A gente está vendo que se tornou esse, esse transtorno aí de cento e poucos dias, mas acredito que apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as informações negativas que colocaram, das fake news, das manipulações, do uso político desse negócio, eu, no contato que eu tenho tido com vocês, tem sido mais positivo, muito mais positivo que negativo. Eu acho que essa rede que existe de proteção entre nós, entre professores e alunos, o contato familiar, o contato entre amigos e amigas aí, fez com que a gente tivesse mais força e estivesse suportando muito melhor esse período tão complicado. E eu queria fazer um resumão, né? Quando nós estamos de férias, meio estranho falar nesse tempo todo longe, nós estamos de férias. Mas como é que a gente consegue realmente chegar até uma idade muito maior e sermos felizes? Eu tenho lido muito um psiquiatra chamado Viktor Frankl. Eu passei a admirar ele desde quando eu li um livro dele há uns 7, 8 anos atrás, que era Em Busca de Sentido, e cada vez mais faz sentido o que ele fala. Quando a gente ama, quando a gente tem perspectiva e luta por algo que a gente sonha e que tem valor, a gente vai até o fim feliz e lutando por essas conquistas. E eu acredito que a FAT faz parte de um projeto de valor, de significado, e daí ele dá alguma coisa além para vocês em termos de significado e busca da longevidade saudável. Essa felicidade ela não se constrói com coisas materiais e sim com convivência. O que a gente mais tem na FAT, o que a gente mais conquistou na FAT foi significado, convivência, amor, relacionamento saudável. Então a gente vai passar para vocês uma ideia de que é essa questão da longevidade. Se a gente chegar na história humana, entre o ano zero de Jesus, lá, quando Jesus nasceu, e até o ano 1900, a gente teve grandes variáveis de expectativas de vida. Mas normalmente eram expectativas de vida muito menor para a mulher, porque elas tinham muito mais complicações de infecções no parto, hemorragias. E os homens, morriam mais precocemente porque a humanidade viveu em conflito, viveu em guerras durante todo esse tempo. Essas coisas de domínio, conquistas, levava sempre ao exército de jovens morrendo. Então a expectativa de vida, ou a morte abaixo dos 30, 40 anos, era extremamente comum. Era uma coisa aceitável na rotina. E aí o que acontece? Se a gente colocar a grande mudança, a maior mudança, a maior conquista que nós tivemos, começou quando a gente começou a ter de 1500 a 1500 as condições de alimentação e higiene, apesar de precárias, as epidemias se multiplicavam com muita facilidade. Em geral, as pessoas continuavam morrendo ainda com 30, 40 anos. Ah, Nessa época, o que a gente via era que as pessoas que faziam parte da elite conseguiam ter um pouco mais de tempo de vida e o pessoal do campo acabava tendo mais problemas de morte precoces. De 1900 até hoje, nós tivemos um salto inegável, mas assim, muito grande na questão de ganho de vida. Apesar disso, eles têm ainda essas diferenças loucas, né? Se você pegar as comparações europeias com a África, ainda a coisa é muito louca. Então, em Andorra, que é um pequeno país europeu localizado nos Pirineus, nos Alpes, as pessoas vivem em média 83 anos. E em Botsuana, na África, o índice é de apenas 30 anos, 31, 32 anos. Já melhorou, já vem crescendo. Mas se você pegar o negócio no nosso país, é muito louco em termos de expectativa de vida. A expectativa de vida dos jovens dentro dos complexos no Rio de Janeiro que lidam com o tráfico é de 25 anos de vida. Então, na realidade, ali pela questão do risco, né, pela questão do envolvimento com a violência, eles têm uma expectativa baixíssima. Isso é uma coisa deprimente em pleno século XXI. Quer dizer, o jovem não tem esperança de vida, não tem perspectiva de vida, não tem significado na vida, se envolver em violência e perder a vida tão cedo. E qual que é a expectativa que a gente tem? A expectativa de vida vai continuar crescendo. O problema é que países mais idosos vão ter problemas com a previdência. A gente já viveu isso no Brasil e está vivendo isso no mundo todo. Hoje no Japão, 3 pessoas trabalham para cada aposentado. Em 2055 a proporção será de 1 para 1. E aí vai começar a bagunça.
Essas questões financeiras, elas vão começar a ter mais complexidade agora em diante por causa do envelhecimento. Então nós vamos ter uma população muito mais idosa do que população ativa. Nós estamos fazendo uma grande virada. A expectativa de vida disparou no mundo todo. Aqui no Brasil hoje a expectativa de vida de uma mulher está por volta de 84 anos, o homem 80. Essa queda do homem sempre é maior porque o homem não, ele tem uma resistência ainda em buscar ajuda, buscar auxílio médico, mas tem melhorado muito. E isso é em média. Isso não quer dizer que a gente está determinado a morrer aos 84 anos. Não, ao contrário. Tem gente que vai chegar aos 100 sem nenhum problema, com muita qualidade de vida. Aqui é só um gráfico para a gente ver essa coisa da expectativa de vida vem aumentando. Então, na década de 80 até o ano 2000, a gente já viu uma mudança razoável no país. E por que a gente vê aqui no Brasil, principalmente? Existe uma coisa muito interessante nessa história do homem também, em relação à conquista de tempo de vida, de expectativa de vida, é que a gente passa da época do século XIX para o século XX, quando a gente faz tratamento de água e esgoto, vacina e antibiótico, você tem um salto de ganho. E na década de 60 a gente vira uma outra chave muito louca. Até 1960 nós tínhamos muito mais mortes por fome, por anemia, por falta de alimento, e a partir de 2000 nós começamos a ter muito mais mortes por excesso de alimento. Então aquelas populações que têm mais poder aquisitivo, que têm mais domínio, que têm mais acesso ao alimento, começou a ter uma alimentação não saudável. Você pega o padrão americano, o exemplo dele, em que você tem 65% da população tem sobrepeso, e o sobrepeso vai gerar o quê? Vai gerar distúrbios circulatórios, distúrbios cardíacos, e você vai ter um alto índice de infarto, derrames, AVCs, tromboembolismos, e essas pessoas vão perder a vida por causa de excesso de comida e não por falta. O que é esse negócio da longevidade? Esse telômero, na telômero é a ponta do que nós temos no nosso DNA, o XX, XY, ele tem essa pontinha vermelha. E nos últimos 10 anos, uma ciência da genética cresceu muito, chamada epigenética. E a epigenética, ela diz o seguinte, que nos é passado através de gerações, nessa porção da epigenética, do telômero, o que ocorreu com as gerações passadas, os ganhos e perdas. É muito interessante isso, porque no pré-natal hoje já ficou bem definido que uma mãe que ganha muito peso, uma mãe que tem alimentação de obesa, está condenando o filho dela a ser obesa, a ter uma dependência de carboidrato muito maior do que uma mãe que fez dieta e fez um pré-natal saudável. E nessa região do nosso DNA, você traz as últimas 2 gerações. Então a mãe, a avó, e aí você traz para nós, para o nosso comportamento, essa mudança. Então nós tivemos ganhos, mas a gente começou a ter perdas em outros sentidos, que esse pessoal na questão da obesidade, alguns casos de hipertensão, que vem aumentando muito, e nas questões emocionais, depressão vem aumentando muito. Muito interessante isso. Porém, a determinação genética, ela não é o maior fator, ela não é o fator preponderante. A genética, ela tem uma determinação para determinados tipos de doenças. Então, quem é filho de diabético tem uma chance muito maior de ser diabético. Filhos de hipertensos têm uma chance maior de ser hipertensos. Pai e mãe que tem algum distúrbio com colesterol. O colesterol a gente bate muito sobre alimentação, atividade física, mas existe um componente hepático, uma dificuldade hepática em metabolizar o colesterol. E mesmo fazendo dieta, e mesmo fazendo exercício, a pessoa às vezes é obrigada a tomar uma medicação porque ela não consegue baixar o colesterol. Entre os asiáticos é extremamente comum triglicérides altíssimos, e se eles não tomarem medicação vai acontecer a mesma coisa. Esse triglicérides vai estar sempre alto e vai estar tendo um comprometimento de vida. Então a genética, ela tem uma determinação no sentido de nos orientar, de nos mostrar o que você pode fazer para melhorar e para evitar essa doença. Então se eu sei que a minha mãe era diabética, minha avó era diabética, eu tenho que ter uma dieta saudável, evitar ao máximo açúcar e carboidrato. Por quê? Porque eu não seja diabético. Então isso aí tem uma importância muito grande. Mas ela não é a determinante. O que a gente sabe hoje? Isso está muito bem estudado na área médica. Quem decide se você vai durar mais ou menos é o seu estilo de vida. Quem decide o que você vai chegar aos 100 anos é o que você fez com a sua vida, é o que você tem feito com a sua vida. É muito claro para nós essa distribuição, ela foi muito bem estudada e catalogada, que 20% é a genética. Então, meus pais, meu pai e minha mãe me dão 20% de certeza que eu vou poder chegar nos 80 anos que eles têm. Mas, se eu tiver
num ambiente que não é salubre, se eu estiver num ambiente em que tem muita poluição, um ambiente, se vocês lembrarem da nossa história recente aqui em Cubatão, Cubatão foi um dos piores lugares do mundo para se viver. Então, devido à poluição, você tinha uma série de mortes precoces em Cubatão, por doenças respiratórias, doenças genéticas, problemas de leucemias. Quer dizer, então, o meio ambiente reduzia, tirava a expectativa de vida. E ambientes que têm assistência médica, você ganha 10% só. Muito se fala sobre assistência médica, a condição de se chegar a um médico, ele tem uma importância sim, ele é orientador, ele ajuda, mas ele também não é determinante. Determinante sou eu. O que eu faço com a minha vida? O que eu tenho feito com o meu corpo, com a minha mente? Qual tem sido a minha alimentação? Qual tem sido o meu esquema de sono? Como é que tem sido o meu esquema de lazer? Qual que é o meu grau de estresse? Essas coisas vão estar realmente definindo como é que vai ser a minha longevidade. Pra vocês terem uma noção, na questão de que mais choca as mulheres, que mais preocupa as mulheres, que é o câncer de mama, o câncer de mama hoje está bem dito, bem descrito, que você vai ter muito mais mortes em obesas, fumantes, alcoólatras e depressivas. A parte genética, a determinação daquilo que veio de pai e mãe, o que veio de mãe principalmente, é a quinta causa, mas é o que se fala mais. Então, se a gente enxergar que o estilo de vida é a nossa parte e aquilo que nós queremos para o nosso futuro, nós decidimos, então fica mais fácil a gente chegar lá no final dos nossos 100 anos, se Deus quiser. Então, o equilíbrio emocional ele é fundamental, porque atitudes e pensamentos positivos. Quanto mais negativa a pessoa for, mais ela vai se autodestruir. A depressão grave, ela sinaliza uma ausência de vida. Ninguém quer continuar vivendo sofrendo. E aí entre os riscos da depressão grave, inclusive da geração de doenças graves. Tanto é que essa questão que eu falei de câncer de mama, mas vários cânceres a gente sabe que está originado no psicossomático, na autodestruição. Se a gente consegue ter, hoje eu estava agora, antes de fazer essa aula, eu estava lá tirando uma foto desse pôr do sol maravilhoso. Nós perdemos essa visão de contemplação. Contemplação é um atributo humano. Nós temos essa coisa boa, essa ferramenta de poder contemplar o belo, contemplar a natureza, contemplar as coisas que nos aliviam. Você olhar no pôr do sol, você olhar a estrela, a lua que estava maravilhosa semana passada, você olhar os alimentos, o colorido, os pássaros, flores, os animais, essa estrutura toda mexe com a gente. A contemplação, ela é extremamente positiva e curadora, ela nos cura. Porém, nessa correria louca que a turma se enfiou, nós somos a geração intermediária, né? Se você pegar os seus pais, tinham uma vida um pouco mais tranquila, mais contemplativas, e nossos filhos e netos estão vivendo uma vida louca, em que eles entram em escritórios às vezes às 7 horas da manhã e saem às 7 da noite, eles nem perceberam o dia e vivem direto com preocupação, tensão, cobrança de desempenho, cobrança de entrega de relatórios, entrega de resultados, uma vida muito mais sintética, à base de computação, informação por internet, essas coisas. Então isso é meio complicado para essa turma que está chegando. O controle do estresse é fundamental, porque o estresse é uma ferrugem. Quanto mais estressante nós formos, mais autodestruição nós teremos em termos de corrosão, mais inflamados nós seremos. Hoje nós entendemos que quem é o maior causador da morte é a inflamação. Então, quanto mais inflamado eu sou, mais rápido eu morro. Quanto menos inflamado eu sou, menos rápido eu morro. E o estresse ele libera o cortisol em altíssimas doses, que dá vasoconstrição e leva à morte celular na periferia, cérebro, rim, coração, onde for. Então a gente tem que fazer o máximo possível para diminuir o estresse. Sono, a gente vai ver o equilíbrio que ele tem, a importância que ele tem, e investimento no convívio social e familiar, que é a nossa maior ferramenta de motivação, de significado, de busca do melhor. Então, o que acontece no estilo de vida? Se eu sou um tabagista, eu tenho um risco muito maior de morrer mais precocemente. Isso não quer dizer que eu vou morrer, mas eu tenho um risco muito maior. Eu tenho 30% de chance maior de ter alguma patologia, de algum tipo de câncer a partir dos meus 60 anos de vida. Então, não fumar e não usar drogas, principalmente são as causas de morte evitáveis. O cigarro ele é gerador de 70% dos tipos de câncer que a gente tem. O uso do álcool é um outro problema, o uso do álcool de uma forma em grandes quantidades, diferente da gente falar muito, a gente fala muito do vinho, né? O vinho é um antioxidante, o vinho é ótimo.
ele é um anti-envelhecimento, mas o álcool destilado ele acaba tendo problema mais sério, o consumo de álcool, e aumentou muito em mulheres, isso é uma coisa preocupante. Então as mulheres acabaram aumentando esse consumo de álcool nas últimas décadas, e a gente não precisa disso, a gente precisa de uma companhia agradável, de uma boa taça de vinho, ou se você quiser uma cerveja, mas eu acho que o excesso de consumo dessas drogas, elas são lesivas, elas diminuem a expectativa de vida. E exercício físico não é ir para academia só. Exercício físico é fazer o dia a dia, caminhada, fazer alongamento, subir e descer escada, não usar tanto controle remoto, a gente fazer coisas leves o dia todo. Por quê? Porque ele tem uma importância enorme para o fluxo sanguíneo corporal, mas principalmente cerebral e cardíaco. Quer dizer, se nós temos esses fluxos funcionando bem, nós estamos preservando essas áreas. Preservando essas áreas, a gente acaba tendo mais tempo de uso para elas. Se o meu cérebro recebe mais oxigênio devido à atividade física, eu estou alimentando minhas células neurais, meu fluxo sanguíneo é positivo, então eu estou tendo uma preservação. Os ossos dependem muito de atividade física. Quanto mais parado eu estou, maior é a chance de osteoporose. A osteoporose é igual queda, quebra é risco de vida, comorbidades. O estresse a gente já falou, o exercício diminui o estresse. É uma coisa muito interessante isso. Exercício da saciedade, estresse da ansiedade. Quando eu faço as atividades físicas prazerosas, eu baixo a ansiedade e baixo o estresse. Abaixando o estresse e atividade física, aumenta o quê? Serotonina e dopamina. A serotonina e dopamina são dois hormônios, neurohormônios, do bem, do prazer, da alegria, do bem-estar. Ele me dá uma sensação de saciedade, uma sensação de vale a pena, uma sensação, uau, a vida é boa. Então, a gente enxerga a atividade física hoje não como uma obrigatoriedade estética, não como fazer um corpo sarado, mas uma mente sarada. E aí isso é muito importante a gente fazer. Então, e não tem idade para se movimentar. Vocês sabem disso aí na FAT. O pessoal faz vocês se mexerem, mas a gente continua mexendo em casa, mesmo não estando se reunindo. Então, os aplicativos que o pessoal tem usado ajudam muito essa movimentação. Alongamento mínimo, levantamento de pequenos pesos, fazer uma rotina, como se você estivesse fazendo as suas coisas, não fosse antes de ter parado por causa da pandemia. Ir lá e fazer, ó, toda manhã eu levanto, tomar o café, faço o meu alongamento, levanto o meu pezinho, dou uma volta no quintal. Isso aí tem que ser uma rotina, porque ele vai melhorar meu físico e meu emocional. E logo, logo a gente vai voltar para a academia, e vai voltar todo o relacionamento, vai voltar o grupo de alegria, e isso é para sempre, isso aí até os 100 anos. Hoje nós temos muitas pessoas mostrando histórias de vidas maravilhosas, que passaram a ser campeões depois dos 80, dos 75 anos, passaram a ser maratonistas, ganhando campeonatos masters de natação. Por quê? Porque isso é saudável, isso é vida, isso é qualidade de vida. Então a atividade física ela é uma coisa importante. E o sono? O sono é incrível, a capacidade que ele tem de nos restaurar. O sono é o mecanismo que a natureza nos deu para que o nosso cérebro, principalmente, tivesse o seu momento de fazer um upgrade, de fazer uma restauração, de colocar os arquivos no lugar. Nosso corpo ele vai dar uma relaxada, ele vai dar uma descontraída, e isso vai fazer com que ocorra o quê? Haja uma ação anti-inflamatória. Então o sono é anti-inflamatório. Mas como assim? O relaxamento do sono faz com que diminua a ação agressiva no nosso corpo. Melhora muito a memória. A ausência de sono, um sono de qualidade, dificulta a memória, dificulta estudo, dificulta aprendizado. Quando nós temos um sono eficiente, volta a memória, volta o aprendizado de uma forma muito legal e melhora a disposição. Muita gente confunde e fala assim, pô, mas eu tenho sono picado, não sei porquê, mas ela dorme após o almoço 1h30, 2. Essas 2 horas que você dormiu depois do almoço, elas vão ser retiradas da noite, via de regra. Qual que é o normal de sono? O normal de sono é de 6 a 10 horas, vai depender de cada um. Tem gente que está extremamente satisfeita com 6 horas e tem pessoas que precisam das 10 horas para ter um reabastecimento, para poder melhorar o humor, para acordar alegre. E muita gente, mesmo dormindo 12 horas, vai acordar de mau humor. Essas pessoas, infelizmente, têm algum problema realmente de auto-relacionamento, de irritabilidade, ou mesmo irritabilidade com luz, com a manhã, né? Tem pessoas que são muito mais notíficas, né? Elas são muito mais noturnas, aquelas pessoas que gostam da noite. Mas o sono ele é fundamental. Se a gente não tiver um sono equilibrado, nós vamos ter problemas na nossa vida. E o convívio social e familiar, ele é fundamental. Isso daí é o melhor mecanismo que foi criado para o ser humano que vive em grupo, que a civilização passou a ser gregária, ela vive em pequenos grupos, e fazer parte de grupos é fazer parte da parte melhor da vida.
Então, lazer e relacionamentos como anti-estresse, isso é básico. E não preciso viajar para Paris, eu não preciso ir para outro fora do país. Eu posso ter isso de uma convivência num clube perto de casa, numa igreja perto de casa, no grupo como a FAT. Então, esses grupos eles fazem da convivência social uma cura, uma terapia. Teatro, quando possível, voltar de novo. Por quê? Porque o teatro vai te dar uma nova informação para o teu cérebro, um novo assunto. A gente sai do mesmismo e vai para umas coisas novas. Jogos, eles são bons para tirar ansiedade e estresse, eles nos distraem, nos tiram dos focos da preocupação. Cursos de atividades voluntárias, os cursos são muito legais, os desafios dos cursos melhoram o nosso cérebro, né? A atividade voluntária te dá significado, te dá valor, é muito melhor dar do que receber. Isso a gente já conhece desde o princípio bíblico lá de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, né? São Francisco de Assis, ele valoriza em uma oração, mas realmente é muito melhor dar do que receber. Afetividade e vida familiar, nós precisamos da afetividade. A família nos dá significado, nos dá valor, nos dá amor, mesmo com as questões às vezes de problemas, mesmo com as questões das brigas de família, brigas de churrasco, é incrível como nós precisamos do eu te amo de quem está do nosso lado e falar eu te amo para quem tem um significado. Eu falo isso para todos vocês e falo sempre para meus filhos em palestras. Nós não podemos perder a oportunidade de dizer eu te amo para quem nós amamos e quem tem significado. Guardar essa palavra é não libertar cura, é não dar cura, é não promover cura para você e para quem ouve. Alimentação em família, tem estudos maravilhosos no mundo todo. Nós estamos perdendo essa cura que é a alimentação em família. Se nós fizermos 5 refeições por semana em família, com os nossos jovens, com os nossos filhos, com os nossos adolescentes, eles terão 70% menos envolvimento com droga, sexo ilícito, violência, perda de emprego, porque a alimentação em família, ela te dá o mais sagrado que existe, que é o valor de alimentar alguém que você ama. Isso aí é uma coisa filosófica que já foi estudado por várias teorias psicológicas e mostram a importância dessa reunião de grupo e dividir o alimento. Dividir o alimento é dividir vida, e isso se dá significado da importância. Pertencer a grupos religiosos, a fé ela é um outro mecanismo maravilhoso de expectativa, um outro mecanismo de nos dar suporte, esperança e alegria no futuro. Esses dias eu ouvi uma pregação, um discurso religioso mostrando sobre positivismo e esperança. E quando você vai ler em Gênesis, quando você vai ler a saída do povo hebreu do Egito, eles iam para uma terra prometida. E aí foram 12 espias ver a terra, e quando eles voltaram, 2 falaram, não, é maravilhosa mesmo, vamos para lá. E os outros 10 falaram, ela é bonita, mas os caras que estão lá são muito maiores que nós e nós não vamos conseguir entrar. Então, infelizmente, pelo negativismo dos 10, o grupo foi condenado a ficar 40 anos rodando no deserto, que na verdade foram 45 anos no todo. Porém, as 2 que disseram que lá valia a pena e que dava para encarar e que Deus ia estar com eles, que eram Josué e Caleb, tiveram uma promessa, que eles viveriam na terra prometida, eles estariam lá. E Caleb teve uma promessa melhor ainda, falou, aquela região chamada Hebron, o Hebron hoje lá é a segunda cidade mais importante, ela só perde para Jerusalém, então é Jerusalém, Hebron é tido como a terra dos ancestrais do povo israelita, do povo judeu, os patriarcas estão lá em Hebron. E aí ele chega e fala assim, quando ele passar dos 45 anos, ele fala para Caleb, para Josué, e fala, olha cara, eu era para ter entrado há 45 anos atrás nessa terra, mas hoje, aos 85, eu estou muito mais forte, mais revigorado e muito mais esperançoso de viver lá no local que eu recebi como promessa. Então, quando eu tenho uma promessa de futuro, quando eu enxergo no futuro algo boa, quando eu tenho planejamento de futuro com a minha família, eu fico imaginando daqui a 5 anos eu curtindo meus netos, brincando com eles num jardim, numa praça, ou a gente viajando junto em família, isso me fortalece, isso me dá um pique, isso fala, vale a pena. Mas se a gente vai perdendo isso, infelizmente a gente vai perdendo energia, vai perdendo vontade de viver. Não é por aí, nós temos que resgatar, e se você tem poucos familiares, faça isso com pessoas amigas, crie os vínculos com amizade.
Há 20 anos eu falo na FAT, cria o seu grupo de panelinha. Esse grupo de panelinha vai te sustentar. O que é panelinha? Na panelinha você cria 4, 5, 6, 7 pessoas que vão estar sempre vinculadas com vocês e você vai passear, você vai viajar, você vai programar coisas de prazer e de alegria. Isso é fundamental. Então os passeios em grupos é muito importante. Filmes, nesse período que nós estamos em pandemia, busque filmes prazerosos, filmes que nos aliviam, filmes que nos dão ensinamento. Então nós temos hoje aí vários aplicativos, a Netflix, tem as TV a cabos, você pode rever filmes que você já viu e gostou, e outros aprendizados. A gente tem vários cursos hoje que estão sendo dados à vontade pela internet. Várias universidades liberaram vários cursos. Se você colocar na USP, a USP tem vários cursos, várias palestras. Então nós temos isso, que é uma coisa para quê? Para que o nosso cérebro se sinta útil, se sinta renovado e fale assim, vale a pena viver, eu vou viver mais, eu vou aprender mais, eu vou curtir mais. Um dos desafios é aprender uma nova língua. Você já tem aí no grupo a questão do inglês, do italiano. Agora virou uma aula chinês, vamos lá levar 2 anos aprendendo mandarim, mas vamos fazer alguma coisa para aprender e melhorar o nosso desempenho sexual não, olha, tão viciado em sexualidade, o nosso desempenho neuronal para que a gente possa ter expectativas boas de vida. E o sexo é uma coisa boa para nos dar prazer e expectativa de vida. Não importa a quantidade, importa a qualidade. A alimentação ela é básica. A gente sabe que nós tivemos uma grande revirada realmente na humanidade. Nos últimos 60 anos o mundo produziu alimento praticamente para todos. E ter uma alimentação natural, ela é muito importante como antioxidante. Quais são as alimentações antioxidantes? As frutas, verduras e legumes. Tudo que for da terra. E quanto mais natural, menos cozido, melhor ainda. As frutas vermelhas, os frutos vermelhos, né, o tomate é uma fruta, né, os legumes vermelhos, eles são extremamente antioxidantes. Daí porque que a uva e o vinho são considerados um anti-envelhecimento, porque eles têm uma concentração muito maior de flavonoides, que são antioxidantes potentes. A vitamina terapia tem um pouco de mito nesse negócio. Qual que é a melhor vitamina? É aquela que você batia lá no liquidificador. Você pega 4, 5 frutas, mistura junto com uma beterraba, um abacate, põe um pouco de algum suco natural, mesmo água, ou um pouco de leite, apesar de muitas pessoas terem problema gástrico com leite. Você fez a vitamina natural e ela vai ser absorvida na quantidade que você precisa. Porém, se você tiver deficiência de absorção, a gente faz a complementação e aí pronto, a gente busca aquelas complementações. Hoje nós sabemos da importância da vitamina D. A vitamina D, se você não conseguir comer lá a latinha de sardinha por semana, que tem toda a necessidade semanais, a gente vai acabar comprando em draja ou em cápsula e tomando aquilo que a gente precisa. Hormônios, o hormônio vai ser a saída para nós da longevidade, né? Isso já está no mundo inteiro revendo esses conceitos. Infelizmente a mídia ela é extremamente fake em relação ao hormônio, o pessoal amaldiçoa o hormônio, mas nós somos seres humorais, nós somos seres hormonais. O homem e a mulher dependem de hormônios para ter qualidade de vida e ter vida. Então, tanto a menopausa como a andropausa nos tiram vício, nos tiram vida, nos tiram alegria, nos tiram força. Então, a reposição hormonal ela está cada vez mais próxima de um natural e ela vai ser extremamente usada para as próximas gerações. Então, a hormonioterapia, não só na questão do estrogênio e testosterona, como nós estamos falando em outros tipos de hormônio, para que a gente tenha mais pique, que tenha mais capacidade intelectual, que tenha mais força muscular. A testosterona vai ser em doses baixas, mas tanto para o homem como para a mulher. A tendência é realmente crescer e ser uma coisa boa para nós. Nós tivemos algumas aventuras, vocês sabem disso, teve a época da câmara hiperbárica. A câmara hiperbárica ela é ótima para tratar úlceras de varizes ou úlceras que não melhoram, né, com terapias sistêmicas. Então você vai lá e faz a oxigenoterapia nessas câmeras e você tem um ótimo resultado. Mas para você ir para uma câmera e se auto-encher de oxigênio, fazer como se fosse uma super inflação de oxigênio, não resolveu nada. Quem fazia isso era o Michael Jackson, não deu em nada. Aloe vera foi moda, cogumelo do sol foi moda, cartilagem de tubarão foi moda. Nossa, a gente viu tanta coisa. O modismo, ele faz parte do comércio humano. O modismo é a forma de nos vender ilusão.
Porque na realidade o que nós precisamos é atitude, e não comprimidos, e não cápsulas maravilhosas que seriam as nossas promessas, nossas mágicas, né? Nós não precisamos disso aí. Nós precisamos, na verdade, de terapia de comportamento, de valor de vida, de significado. E aquilo que a gente já foi falado anteriormente. E até quando e como? Então, na verdade, nós vamos poder envelhecer até quando? Até quantos anos? Biologicamente, nós falamos que a replicação celular ela pode chegar a 120 anos de idade. Então, nós podemos ser trocados e renovados por 120 anos. Essa multiplicação celular ela tem essa perspectiva. Porém, se ela for feita de forma errada e mal cuidada, nós vamos estar com 90 anos super limitados. E a gente conhece muitas pessoas que com 80 anos dependem de pessoas. Eu não quero chegar aos meus 80 anos dependendo de alguém me dando banho ou me levando em algum lugar, porque eu não tenho essa independência. Eu quero chegar lá, mas com independência, com qualidade de vida. Então, nós estamos revendo que para fazer isso a gente vai ter que voltar a tomar vacinas, né? Nós que somos a geração que começou a vacinação, nós temos que ter as vacinações de reforço para que a gente não fique expostos a novas infecções. E toda vez que sair vacina nova, a gente tem que correr atrás. Existe um monte de fake news sobre vacina. Que vacina mata, que vacina dá a doença. Isso é um absurdo. A vacinação fez com que não houvesse mais poliomielite. Nós somos uma geração que vimos muitas crianças com poliomielite. A vacinação diminuiu o sarampo no mundo inteiro. E aí veio esse pessoal louco dizendo que a vacina dava problemas de saúde, como autismo. E aí os filhos começaram a ter sarampo. Isso é um absurdo, uma irresponsabilidade. Alimentação, cada vez mais nós teremos acesso a uma alimentação mais balanceada, a reposição, como eu já falei, a atividade física pró-músculo, porque não adianta ter osso e não ter músculo. Se eu não tiver músculo, eu não tenho como caminhar, não tenho força, não tenho independência. A independência é fundamental para que eu ainda deseje vida. Ingestão de proteínas, hoje está muito bem estabelecido, para você ter músculo, você tem que ingerir proteína. Então, menos carboidrato, menos açúcar, mais proteína. Exames preventivos anuais, por mais que a gente tenha essa individualidade e se achar super, o exame preventivo ele é fantástico. Por quê? Porque ele vai descobrir coisas no início. Descobrindo no início a gente trata. Eu conheço várias pessoas que tiveram aquela notícia ruim de estar com um tumor, um câncer, foi operado, está livre desse tumor e está vivendo alegre, feliz e satisfeito. Aliás, nessa área da medicina, a oncologia ela deu uma melhorada de 90.000%. Nós estamos evoluindo muito nessa área. Nós estamos tendo tratamentos menos agressivos e resultados muito melhores. 80% dos cânceres hoje são tratáveis e curáveis. Então isso a gente tem que ter esse conhecimento e ir atrás e buscar esses exames preventivos. O que é a higiene preventiva? A higiene preventiva é isso que nós estamos vivendo hoje, com a questão da própria pandemia. Nós tomamos cuidados, limpeza, higiene, cuidados de asseio em casa, asseio no alimento, não se expor a coisas que possam levar a infecções. Então isso é uma coisa que a gente precisa. O homem, principalmente, ele tem uma dificuldade, depois de uma certa idade, com a higienização. A falta de higiene nos órgãos genitais do homem pode levar a câncer. Ele pode ter um problema de câncer de pênis, ele pode ter um problema de obstrução de uretra. Então precisa ser feito isso. Mesmo nas questões não só vaginais como anais, mas no corpo todo. Você ter uma higiene, ela te facilita a qualidade de vida e facilita a expectativa de vida. Enquanto tiver a alegria de vida. Então, enquanto eu tiver motivo para viver, enquanto eu tiver sentido, eu quero viver, eu quero buscar a minha vida. Enquanto eu tiver independência, enquanto eu tiver capacidade de locomoção, enquanto eu for amado e amar, isso é o sentimento maior da vida. Frankl fala que nós nos diferenciamos dos animais porque nós amamos. E amar é um ato transcendente, você ama o outro, isso é uma coisa maravilhosa, é o que dignifica a vida humana. Enquanto puder rir dos meus erros e falhas, aliás, agora está mais fácil. Como eu agradeço a Deus chegar nessa minha idade com a consciência que eu não sou perfeito e que eu vou falhar. Quando é jovem você quer fazer tudo, quer ser o poderoso, quer o dono da razão. Não, eu quero ter a alegria de vida. Então hoje rir dos meus erros, das minhas falhas é uma coisa tão terapêutica, maravilhosa. Enquanto puder sonhar, sonho. Eu sonho ainda, eu sonho muito em ter as coisas que eu quero e fazer as coisas que eu quero. Sonho em ser um agente de saúde, sonho em ser um agente de perspectiva de vida, sonho em ser um agente transformador de relacionamentos conjugais. Esse é meu maior sonho, meu maior objetivo é melhorar o relacionamento conjugal, porque eu sei quantas pessoas sofrem nesse negócio. Então sonhe naquilo que você queira.
Ponha nesse sonho um objetivo, um significado de vida, porque aí você vai até os 120 anos. Enquanto tiver fé, a fé nos motiva e ela nos dá uma garantia de que estamos juntos. Enquanto tiver consciência. Porque a partir do momento que eu estiver inconsciente, a partir do momento que eu entrar num coma e o meu cérebro não estiver mais funcionando, não tem por que eu ficar ligado a uma máquina. Deixa eu só ver aqui, eu acho que eu falei um aqui. Não se consegue com conquistas materiais, isso é fantástico. A felicidade ela não vem pelo dinheiro. Tá certo que ele facilita muito, como diz o outro, mas ele manda comprar. Não. Ele dá melhores condições de vida, mas tem muita gente com muito dinheiro vazia, sofrendo, sem sentido, sentindo pelo menos só usado. Está nas coisas simples da vida. Pequenos sonhos, pequenas conquistas, isso é o que a gente sabe hoje como o grande motivador da humanidade. Amar ao próximo, isso dá significado, isso dá sentido, mas amar e colocar isso em prática. Perdoar é o grande curador. Hoje a psiquiatria ela garante que quando eu perdoo, eu curo e sou curado. Quando eu amo, eu curo e sou curado. Então isso é muito melhor que fluoxetina, do que paroxetina, de tudo com pexetina que a gente toma. Contemplar e meditar. A meditação tem um poder fantástico de antioxidação. O que é meditar? É parar. Parar e olhar para si, olhar para você mesmo, olhar para o silêncio. A gente aprender a admirar o silêncio é uma dificuldade, mas ele vale a pena. Por quê? Porque ele nos restaura, ele nos e aí a gente recarrega as energias. Aprenda a meditar, isso é fantástico. E aprenda a contemplar. A contemplação com significado, a contemplação com valor, e fale com você sobre o que você está contemplando. Isso é muito, muito importante para a gente saber, falar para o nosso cérebro que nós temos sentido na vida. E essa frase eu amo ela, eu conheço essa frase desde os meus 12 anos de idade, quando eu li Fernando Pessoa, ela me marcou. E ela sempre serviu como uma baliza, um norte. Felicidade está onde a colocamos, nunca a pomos aonde estamos. Ou seja, a felicidade depende de você, não depende do outro. Nós nunca seremos felizes por causa do outro, nós seremos felizes naquilo que nós construirmos. Se nós soubermos construir, a felicidade vai vir todos os dias. Se nós enxergarmos os valores verdadeiros que têm significado, nós somos felizes todos os dias. Mas se a gente ficar olhando para a grama do vizinho, se a gente ficar olhando para a casa do outro, para o poder do outro, nós estamos sempre infelizes. Eu não acredito que 7 bilhões de pessoas no mundo estão aqui para serem felizes. Eu acredito que nas pequenas conquistas, nas convivências familiares, nos significados da vida, elas constroem a felicidade de cada dia e lutam para continuar vivas, porque a felicidade é permanente na vida delas. Apesar de toda a tragédia humana que a gente vive, ainda a vida vale a pena. Eu encerro mostrando o meu maior patrimônio. Eu sou renovado por esse grupo me motiva, esse grupo me energiza, esse grupo me dá sentido na vida. Eu luto por mim e por eles, eu luto para que eles se orgulhem de mim, eu faço o meu melhor para que eles falem, opa, ele fez, a gente também pode fazer, não tem preço. Eu amo esse pessoal, amo as pessoas que estão à minha volta, amo estar na FAT, porque é vida, e valorizar a vida é o que não tem preço, é o que nos faz decidir viver até os 120 anos. E eu espero que vocês tenham essa mesma coisa na mente, essa mesma coisa no coração. Plante amor, plante alegria, plante sonhos, plante prazer, que nós vamos colher sempre, todos os dias, e naqueles sonhos futuros também. Um abraço a todos vocês, um abraço, uma enorme alegria a vocês, que vocês desfrutem do melhor, e se Deus quiser, logo, logo mais estaremos juntos. Um abração a todos.